Bom, vamos lá, pessoal. Então eu vou apresentar para vocês aqui, né, a equação de Taylor. Vou fazer a demonstração da equação de Taylor. Primeiro, para que serve a equação de Taylor? A equação de Taylor serve para a gente calcular a velocidade de um pulso em uma corda. Então pense você que você tem aí uma corda que esteja tracionada. Essa corda pode ser uma corda de um instrumento musical, pode ser uma corda que está sendo usada para guinchar algum instrumento, algum objeto, um guindaste, etc., né? Então toda vez que essas cordas estão tracionadas, você pode ter pulsos que percorrem essas cordas, né? E esses pulsos têm velocidades que nós podemos encontrar. Então a equação de Taylor serve para encontrar a velocidade do pulso na corda. Bom, mas antes a gente precisa caracterizar o meio. Então que meio que nós temos aqui? Nós temos o meio corda. Eu vou colocar aqui uma figura aqui de uma corda, figura genérica de um pedaço de corda, está aqui, ó. Então eu tenho aqui um pedaço genérico de corda. Como que eu faço para caracterizar o meu meio em questão, que é a corda? Eu tenho que saber duas características do meio. Eu preciso saber quanto que vale o comprimento da corda, vamos chamar esse comprimento da corda aqui de L, e eu preciso saber quanto que vale a massa da corda, vamos supor que a massa da corda vale M. Então o meio ele pode ser caracterizado por uma grandeza chamada de densidade linear. Como que você calcula a densidade linear da corda? É assim, ó, dividindo a massa dela pelo comprimento dela. Então a razão entre a massa da corda e o comprimento da corda é o que nós chamamos de densidade linear. Está aqui, esse μ aqui é a densidade linear, vou identificar aqui, ó, densidade linear, tá certo? Esse m aqui é a massa da corda, tá aqui, ó, massa da corda, tá certo? E esse L aqui, quem que ele é? É o comprimento da corda. Lembrando que para essas grandezas estarem representadas no SI, né, a massa da corda precisa estar em quilograma, o comprimento da corda tem que estar em metro, logo a densidade linear vai ser a razão das duas, então vai ser o quê? Quilograma por metro, ok? Então beleza, já identificamos nosso meio, que é o meio corda. Agora como é que eu faço para encontrar então a velocidade de um pulso quando eu tenho uma corda tracionada? Quando a gente tem, por exemplo, as cordas que estão tracionadas, olha só, eu vou colocar uma figura aqui que represente, por exemplo, um pulso percorrendo uma corda. Então está aqui, ó. Essa figura aqui, a grosso modo, pode representar o quê? Um pulso que está percorrendo uma corda. Então eu vou fazer o seguinte, eu quero pegar um pedaço dessa corda que represente o todo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um corte aqui, ó. Vou fazer um corte nessa parte da corda aqui, ó. Vou fazer um corte aqui e vou examinar e vou analisar só essa parte aqui, ó. Então, vamos fazer um zoom aqui, vamos fazer uma lupa nessa parte aqui, ó. Então, levando para cá. Então, quando eu olho para esse pedacinho da corda aqui, ó, você concorda que não é uma figura mais ou menos assim, ó? Tá aqui, ó. Fiz aqui um zoom no meu pedaço de corda. Então, eu quero analisar esse pedacinho de corda. Para ser mais preciso, eu quero analisar uma parte apenas. Então, como eu tenho aqui um pedaço de uma circunferência, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um corte aqui assim, ó, na minha corda, tá vendo? E eu vou estudar só esse pedacinho aqui, ó. Então vamos imaginar que apenas esse pedaço que eu estou estudando aqui, ó, tenha, sei lá, um comprimento L, né? E eu vou dividir isso aqui ao meio, assim, ó, de tal forma que quando eu divido essa corda aqui ao meio, sei lá, eu tenho um ângulo θ aqui e tenho outro ângulo θ aqui, beleza? Então tá aqui, eu estou estudando um pedaço da corda. Porque se eu entender o que está acontecendo num pedaço, eu entendo o que está acontecendo todo. Então vamos imaginar que essa massa que tem uma distribuição espacial, se ela tivesse, por exemplo, uma distribuição pontual, eu teria algo mais ou menos assim, ó. É como se toda a minha massa da corda tivesse, por exemplo, concentrada nesse ponto aqui, né? E eu tenho as duas, a tração que está atuando na corda, como ela está tracionada nas duas pontas, ela então puxa para um lado, né? E puxa para o outro aqui assim, ó. Então essa aqui é a tração que tensiona a minha corda, tá certo? Para de novo facilitar a minha vida, eu vou colocar um sistema de referência aqui, ó, que é o nosso sistema cartesiano. De novo, está aqui o meu sistema de referência, que é o sistema cartesiano, né? O plano XY. E esse pontinho está representando toda a minha corda que estava ali, ó. Ou seja, toda essa corda que possui uma massa M, um comprimento L, e uma densidade linear, que é a caracterização do meio, que vale μ, ok? Então olha só, gente, como a corda está tracionada aqui, ó,
uma tração puxando para cá e outra para cá, o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer a decomposição dessas trações em duas partes. Ó. Eu posso decompor a tração aqui em X e em Y. Eu vou decompor essa da direita, vai ficar então uma tração aqui para a direita, que vale quanto? Que vale Tx, né? Vale Tx, e aqui uma em Y para baixo, que vale aqui, ó, Ty, certo? Eu tenho dois vetores aqui, ó, Tx e Ty. A mesma coisa eu posso fazer com essa parte da esquerda. Então, se eu decompor ela aqui no plano cartesiano, eu vou ter aqui então uma tração na horizontal, Tx, certo? E eu vou ter também aqui uma tração na vertical. Quem que é essa tração na vertical? É o meu Ty. Então, eu tenho aqui as duas trações, Tx e Ty. Lembrando que como isso aqui é uma decomposição vetorial, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui é exatamente aquele ângulo de abertura que a gente havia delimitado lá, que vale θ. Então eu tenho o ângulo θ de um lado, θ do outro, beleza? Então essas trações que eu chamei inicialmente de t, elas agora não são mais t, é ty e tx. Como o meu ângulo θ é o mesmo e as trações t é a mesma, o que vai acontecer, gente? Eu tenho aqui, ó, uma tx para a direita e uma tx para a esquerda que tem a mesma intensidade. Então essa tração anula essa. E sobrou para mim aqui, ó, duas trações em y para baixo. Então, se eu somar as duas, quem que vai ser a soma das duas? Vai ser a minha força resultante. Então, está aqui, ó. A minha força resultante nesse pedaço da corda vai ser a soma daquelas duas trações que estão para baixo ali, ó. Então, vai ser Ty mais Ty. Quanto que vale Ty mais Ty? Ty mais Ty é 2Ty, tá certo? Mas quanto que vale esse Ty? Ora, dá para descobrir o Ty porque eu tenho aqui um triângulo retângulo, né? Então, Ty é exatamente o cateto oposto ao meu triângulo retângulo, né? Cateto oposto tem a função seno. Então, quanto que vale o meu Ty? Está aqui, o meu Ty é o t que multiplica o quê? É o t que multiplica o seno de θ. Pronto, como eu tenho o valor de Ty, vou voltar aqui embaixo, então vai ficar 2, que multiplica Ty, quanto é que vale Ty? É o t vezes o seno de θ. Então, gente, quer dizer que a minha força resultante na corda é igual a isso aqui, ó, é 2 que multiplica t, que multiplica o seno daquele ângulo de abertura que eu chamei de θ, beleza? Eu vou deixar por enquanto essa equação aqui, ó. Agora eu vou voltar para essa análise da corda. Olha para a corda aqui, ó. Se você olhar para essa corda, nessa posição que a gente ilustrou aqui, ó, ela não está formando exatamente uma circunferência? Então, quando a gente tem uma circunferência ou um movimento circular, quem que é a força resultante em todo e qualquer movimento circular? É a força centrípeta. Então, vou colocar aqui, ó. Então, a minha força resultante, eu vou chegar o quadro para cá um pouco, ó. Então, a minha força resultante, quando eu tenho um movimento circular, é exatamente igual aqui, a minha força centrípeta. E como que a gente aprendeu a calcular a força centrípeta? É mv² dividido por r, beleza? Então, esse é o valor da força resultante centrípeta. Pronto, como eu já tenho a minha força resultante e tenho a força centrípeta, essas duas forças aqui são forças iguais. Como essas forças aqui são forças iguais, o que eu posso fazer? Então, eu posso igualar as duas, né? Então, vou igualar então essa força resultante com aquela força resultante lá. Bom, essa minha primeira força resultante aqui, quanto é que ela vale? Ela vale 2 vezes t, que multiplica o seno de θ, que é igual a outra lá, que vale quanto? mv² dividido por quanto? Dividido por r, beleza? Bom, está lá. Essa então é o que resultou da igualdade das forças. Bom, na realidade a gente não trabalha com o conceito de massa da corda, a gente trabalha com o conceito de densidade linear. Então vem comigo, se você pegar a equação da densidade linear, que é essa daqui, ó, e isolar a massa, o que fica quando a gente isola a massa? Não fica o produto μl? O L está dividindo, passa para lá multiplicando, está aqui. Então a massa é igual a μl. Pronto, se a massa é igual a μl, eu posso substituir a massa por μl. Então vamos lá, vai ficar então 2, que multiplica a tração, vezes o seno de θ, que é igual a massa. Onde tem a massa eu vou botar o quê? μl, que multiplica v² dividido por quanto? Dividido por r, beleza? Bom, agora eu preciso saber quanto que vale o L. Quem que é o meu L? O L é o comprimento da corda, tá certo? Vou passar por lá de cá aqui assim, ó. Vamos passar o quadro um pouquinho, vamos para cá. Como que eu faço para descobrir esse L aqui? Ó? Para você descobrir esse L, você tem que usar um recurso lá da matemática. Lembra que na matemática, quando você estudou a circunferência, você via uma situação assim, ó. Imagina que isso aqui seja uma circunferência, né?
Quanto que vale o comprimento total de uma circunferência? O comprimento total de uma circunferência não é 2πr? Quando você tem um comprimento de 2πr, qual que é o ângulo que você teve que varrer para ter o comprimento de 2πr? 360 graus. Quanto que vale 360 graus em radianos? 2π radiano. Então, quando o comprimento for 2πr, o ângulo é 2π radiano. Quando o comprimento aqui for L, o ângulo, quanto é que vale o ângulo aqui? Θ mais θ, 2θ. Pronto, eu posso multiplicar cruzado. Ó, se eu multiplicar cruzado, vai ficar assim, ó, L que multiplica 2π é igual a 2πr que multiplica 2θ, tá certo? Bom, como você tem o 2π de um lado com 2π do outro, pode cortar, ficou para mim essa relação aqui, ó. Então, L é igual a R, que multiplica o quê? 2 vezes o θ. Bom, essa relação é a relação que eu tenho para essa corda aqui, tá bom? Então, como o ângulo aqui eu chamei de 2θ, então o ângulo é 2θ. Se fosse uma outra situação que o ângulo total fosse beta, aqui seria beta. Como eu tenho essa relação, vou voltar para a minha equação original aqui, ó. Então, voltando para a equação original, vai ficar assim, ó, 2 que multiplica a tração vezes o seno de θ é igual a μ vezes L. Vamos lá, quanto é que vale o L? Ó, vale R, 2θ, vezes quanto? V ao quadrado, todo mundo dividido por quanto? Dividido por R, beleza? Então, vamos às simplificações agora, ó. Você tem o 2 multiplicando de um lado, o 2 multiplicando do outro, corta, corta. Você tem o R multiplicando em cima, o R multiplicando embaixo. Aí vai ficar para você aqui, ó, antes da igualdade, só isso, ó, T seno θ e do outro lado μ θ V ao quadrado. Agora, veja bem, isso aqui vem lá da trigonometria. Quando você tem um ângulo muito pequeno, um ângulo menor ou igual a 10 graus, essa relação aqui para ângulos muito pequenos, ela é válida. Ó. Então, quando eu tenho um ângulo muito pequeno, o seno de θ é aproximadamente igual a θ. Se você quiser, pause o seu vídeo e pega, por exemplo, um ângulo de 10 graus. Na sua calculadora, transforma o 10 graus em radianos. Você vai ver quanto que vale 10 graus em radianos e calcula o seno de 10. Você vai ver que é aproximadamente igual. E quanto menor o ângulo, quanto mais abaixo de 10 ele for, mais essa igualdade se aproxima. Então, o seno de θ é aproximadamente igual ao θ. Como eles são aproximadamente iguais, o que eu posso fazer aqui também? Eu posso cancelar ele de um lado e do outro. Ó. Pronto, ó, feito esses cancelamentos de termos iguais de um lado e do outro, sobra para mim só isso. Ó. A tração é igual a quanto? μ que multiplica V ao quadrado. Pronto, ó, se eu isolar a minha equação vai ficar assim, ó, T dividido por μ é igual a V ao quadrado, ou o V é igual a quanto? A raiz quadrada de quem? De T dividido por μ. Pronto, pessoal, essa é a equação de Taylor. É com essa equação que a gente consegue descobrir a velocidade de propagação do pulso quando eu tenho meio corda, tá certo? Lembrando que para você encontrar, gente, essa velocidade aqui no SI, qual que é o SI de velocidade? Vamos colocar aqui, ó, o SI de velocidade é metro por segundo. Para essa velocidade estar no SI, que é metro por segundo, todo mundo também tem que estar no SI. Então vamos lá, ó, qual que é o SI de tração? Tração é força? Qual que é a unidade oficial de força? Newton. O μ, que é a densidade linear da corda, também tem que estar no SI. Qual que é o SI de μ? Está aqui, ó, o SI de μ, como é massa por comprimento, é quilograma por metro, tá certo? Essa então foi a dedução da equação. Quando vocês estiverem assistindo essa videoaula, eu recomendo que vocês vão pausando o vídeo e vão anotando nos seus cadernos aí, passo a passo da dedução, para que ao final do processo você entenda de onde surgiu a equação de Taylor, ok? Abraço, até a próxima.